Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor, neste mundo há um ser pequenino eu, um coração pequeno meu, uma alma humilde a minha. Senhor, fazer com que eu cresça dentro de mim, fazer com que meu coração se engrandeça diante das tuas obras. Fazei de mim, Senhor, um servo vosso, agigantado dentro do meu próprio ser eu vos verei, engrandecido em meu coração, eu amarei a toda a vossa criação, exaltado e até a vós, e prestarei contas do que é vosso, abençoando a todos vós nos abençoastes, e eu vos agradeço. Momento do Evangelho, nós estamos estudando o Evangelho na sua introdução. Falamos sobre Moisés nos vídeos passados. Hoje nós falamos Moisés, Jesus, e agora nós vamos entrar no item 5, o Espiritismo. O Espiritismo foi codificado por Allan Kardec. E Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos amigos, nos trouxe muitas mensagens, muitas revelações para a vida nova, para o saber viver, para o nosso futuro, e continua sendo a nossa bússola salvadora, o nosso norte. Nos momentos difíceis, o Evangelho contém as lições de Jesus que nos dão força, que nos dão coragem e que nos dão sustentação. O Evangelho é e sempre será aquele lenitivo que devemos procurar e buscar nos momentos difíceis. Ali está contido tudo aquilo que precisamos de ler, de ouvir, de meditar. O Evangelho, dentro do Espiritismo, que está no Evangelho, nós encontramos a ciência, que é os ensinamentos de Kardec para as respostas da vida e além da vida. A ciência, mais a religião, que significa a base, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada palavra, cada ensinamento, cada norte é uma luz que nós acendemos em nossa vida. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar e continua revelando para nós, os homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas, incessantes, ativas da natureza, como fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, ou até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. A doutrina espírita, com os estudos de Kardec, com as revelações do mesmo, nos mostra que nada é maravilhoso nem sobrenatural, é algo natural, é algo explicável pela ciência espírita, através dos experimentos feitos por Kardec e demonstrado pelos espíritos amigos. Ele vem abrir portas para a nossa vida, mostrar um mundo novo, até então desconhecido. E essa ciência, esse espiritismo, consolida-se ainda mais no nosso dia a dia, principalmente também com Francisco Cândido Xavier e suas inúmeras mensagens, dado também pelos espíritos. E essas relações que o Cristo faz alusão de umas circunstâncias, é por isso que muitas coisas
que ele disse permanecem inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Só que nós não devemos colocar na cabeça, de forma alguma, que somos melhores do que o outro. Ah, minha religião é melhor. O Espiritismo é melhor do que todas as outras. De acordo com a necessidade de cada ser, de cada criatura, é que é a sua religião. Cada um se adapta, cada um se sente bem de acordo com a sua evolução espiritual. Não podemos querer que o outro siga esta ou aquela porque nós seguimos, mas é porque o seu coração sente bem, sua alma sente bem ali. E a doutrina espírita ou espiritismo é a religião que mais nos conforma, mais vem nos dar muitas respostas para muitas perguntas que temos, mas não significa que é a melhor. Não significa que também vamos encontrar todas as respostas que precisamos na doutrina espírita, nesta vida, porque não vamos encontrar todas, não. Ela vai nos dar o norte, vai nos dar a paz, vai nos dar o ensinamento de Jesus, mas respostas e soluções não teremos todas nesta. E nem teria como, porque somos espíritos milenares, seculares, que estamos aí tentando melhorar. E outra coisa, todas as religiões são de Deus, são boas. Certa vez chegou uma mãe com uma filha no Chico. Chico, vim aqui porque fulana diz que quer ser católica, mas eu não quero. Aí o Chico foi ter com a menina. O que foi, minha filha? Ah, Chico, meu sonho é cantar no coral da igreja. Eu acho tão bonito quando eles cantam, quando eles oram na missa. Eu quero ser do coral da igreja católica. Disse o Chico para ela. Nossa, mas que beleza. Sabe, fulana, eu fui do coral, como eu gosto de cantar. Eu cantava com eles. Vamos fazer uma coisa? Vai pro coral mesmo. Quando estiver bem ensaiada, que você já estiver cantando, você me avisa, porque eu vou assistir. Eu vou lá assistir você cantar e orar com vocês. A mãe da menina olhou pro Chico, como se diz, que é isso? Chico, todas as religiões são de Deus, minha filha. Onde tem Deus, onde tem nosso coração, tem Deus. Onde tem Deus, tem nosso coração. Seu coração pede isso, vai e Deus vai te abençoar muito, já está te abençoando. E assim a menina foi, e assim devemos sermos nós com os nossos tutelados, com alguém diz que quer seguir este ou aquele caminho com Jesus. O Espiritismo é uma religião que vem abrir novos mundos para nós, mas não significa que é a melhor e que nós devemos enviar e colocar todo mundo na doutrina espírita. Fulano, você tem que ser isso. Não, você convida, você mostra, mas não significa que a nossa é melhor, porque existem bons cristãos e existem maus cristãos, existem bons espíritas e maus espíritas, e aqueles que estão no meio. Então, todas são boas quando usam raciocínio, quando usam bom senso. Mas não vamos julgar também nenhuma religião, nenhuma seita, nenhuma crença, porque cada um segundo as suas obras, cada um segundo as suas necessidades e seus ensinamentos.
A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. Assim é o Evangelho, que mostra até mesmo o Espiritismo. Então, o Velho Testamento está em Moisés, porque nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo é mencionado, eu não digo tirado, mas ele é baseado na nossa Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 testamentos, o Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento personifica Moisés, o Novo Testamento, Jesus. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos. São os espíritos que personificaram a doutrina dos espíritos, que é o Espiritismo. As vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, por uma multidão inumerável de intermediários, de alguma sorte, de um coletivo compreendido junto aos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele nos espera. A doutrina espírita é auxiliada por muitos espíritos, e nesses espíritos auxiliares tem tantos católicos, tantos do clero, tantos padres, tantas irmãs que foram freiras, são espíritos que ajudaram Kardec a escrever e a fazer, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Foram colaboradores Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Irmã Rosária, parece que Joana d'Arc, Joana de Cusa, que foi Joana de Ângeles, e muitos espíritos, Bispo de Argéus. Muitos não dizem o nome, falam espírito protetor, mas se você for folheando o Evangelho, você vai ver a colaboração de muitos espíritos, principalmente no Evangelho. Muitos colaboraram, sem ser os que eu já disse, o Santo Agostinho, o Paulo Apóstolo, e Lázaro, e tantos outros espíritos. Então, a religião espírita é uma religião dos espíritos, certo? E que nós devemos esperar nele nada mais, nada menos que a nossa melhora. Eles nos dão os ensinamentos, mas cabe a nós buscarmos meios de nos melhorarmos, de fazer a nossa reforma íntima. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim para destruir a lei, mas para dar-lhe o cumprimento, porque ele vinha cumprir o que Moisés tinha nos ensinado. O Espiritismo também não veio destruir lei cristã nenhuma, mas cumprir o que? O que Jesus ensinou. Desenvolver através dos nossos estudos a condição de interpretar e de colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Porque não é só sabermos, estudarmos, saber a teoria, mas nós temos que colocar em prática toda a obra do Cristo. Toda a obra, pois a regeneração na terra se operará no dia em que todos nós tivermos o coração tranquilo, o coração puro, sem ódio, sem rancor, sem negatividade. Porque enquanto nós não tivermos o coração puro, um coração bom, nós vamos continuar ainda nas provas e nas expiações.
tão difíceis que ainda temos pela frente. Não vamos pensar que vai modificar de um dia para o outro, porque não vai não. Como diz os antigos, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Ah, mas tem. E não é de agora, não vai ser agora, vai ser um dia. Então, que a doutrina possa nos ajudar a sermos pessoas melhores através dos ensinamentos dados por Jesus. Porque o Jesus é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo diz: só o amor nos libertará. Então que a doce paz do Nazareno continue com cada um de nós, em nossos lares e em nossos corações. Que Deus retire dos nossos lares tudo que é negativo e contrário à caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.